Não há como eu não vir aqui na região e levar a mariola, né? Então, lá em São Paulo isso não existe. E também, Luiz Vieira, levar a Mineirinho. Não achei aí nenhum. Um dia eu fui para Santos Dumont, passando ali, o moço falou, o que você tem aí? Eu falei, é contrabando. Ela falou, como assim? Eu falei, é Mineirinho. Mas obrigado aí pela oportunidade, colegas, tem sido um prazer poder rever muitos colegas aqui e matar saudades. A gente se encontra hoje na convenção, né, pastor Edgar, irmão falou muito, que alegria ver aqui, oramos muito pelo irmão, e pastor Edgar falou de a gente se encontra muito na convenção, e agora a gente se encontra muito nos grupos, né, nas listas, e então tem sido uma alegria a gente poder ver, né, no analógico, que nós somos criados para o analógico, então é muito interessante, e devemos que usar o virtual, né? Agradeço ao pastor Henrique também pela sua palavra hoje cedo, que nos desafia, né? E é muito interessante esse processo de desafios e descobrimos mobilizações que deveremos levar ao sairmos daqui. E eu creio que, terminando esse encontro, o colega deveria se sentar com a sua esposa, as pastoras com seu esposo, para planejar o que pode agora ser viabilizado, senão vai ser só mais um encontro. Como é que eu viabilizo? Estabelecer um plano de ação na sua igreja, quem eu envolvo, quem eu vou encantar com o que eu pude aprender, não só com os preletores, com os colegas, com a comunhão. Porque feito isso, aí você sairá daqui podendo então levar os princípios para a prática em si. Isso é importantíssimo, que você possa estar ciente. Eu começo hoje com uma ilustração, né? Eu trabalho com bioética nos envolve muito com o pessoal da área médica. Eu estava no ortopedista, amigo nosso, cristão, e minha esposa foi fazer uma consulta, ela fez uma cirurgia de manguito, de supraespinhal. Eu falei para ele, olha, eu tenho constantemente cãibras aqui na parte de baixo. Ele me perguntou, você toma muita água? Eu falei, esse cara está doido, o que tem a ver cãibra com água? E ele falou, eu tomo 2, 3, no calor eu tomo até 4 litros de água. Ele falou, pois é, você tem que diminuir. O que tem a ver uma coisa com outra? Você está perdendo potássio, bebendo muita água. Eu fiquei imaginando, o que tem a ver água com cãibra? Eu não levei em consideração elementos, variáveis, presentes na análise dele. Quando ele me disse, aí eu falei, ele tem razão. Então minha esposa fica lá monitorando, para de beber água. O que vocês estão aprendendo, estudando, dialogando entre vocês, com os preletores, podem ser variáveis novas, que você de repente não conhecia. E que você deverá inserir como elementos na sua análise de contexto, na análise de quem é um membro da sua igreja. Ontem eu procurei desenhar rapidamente para vocês um resumo do subsolo, das abordagens que levam o mundo ser o que é, inclusive nas redes sociais. Claro, o tempo não permite, nós temos um tempo reduzido, então nós estamos mostrando para vocês aqui, nós todos que estamos aqui convidados, eu creio que cada palestra está se conectando, se encaixando, para que você leve essas variáveis, esses princípios, essas situações, esses fatos, e use para analisar em si. Não dá para nós trabalharmos hoje de maneira intuitiva. Isso é a visão amadora, não dá mais, né? Ontem nós falamos em conhecimento e sabedoria. O pastor Haroldo hoje mostra também isso, uma outra perspectiva. Temos hoje muita informação, mas pouca sabedoria. Temos dados são soltos, nós precisamos unir, e você foi capacitado no seminário para fazer isso. Use essa ferramenta. Hoje nós vamos, então, dar continuidade ao que falamos ontem, agora vamos falar sobre o mundo dentro da igreja. Então a equipe lá, Vitor, Mateus e toda a equipe já vai nos ajudar projetando o quadro. No meu deu 44, será que é isso ou não? Volta um pouquinho aí, volta um pouquinho mais, vamos lá, mais ainda.
pouquinho mais. Mais um, mais dois. Mais um agora, só mais um. Isso. Eu volto a falar com vocês o que eu falei ontem. O quanto do que falamos ontem é integrado na vida de cada membro, quando ele toma uma decisão. Por isso que nós falamos ontem sobre a sequência de textos bíblicos que fala de renovação da mente. Renovando a mente, as ações, as decisões serão renovadas. Os antigos diziam, quando a mente falha, o cérebro falha, o corpo padece. É exatamente isso. Por isso que a Bíblia fala de renovação da mente. Quanto disso que nós falamos ontem, antes de ontem, os outros preletores, hoje de manhã, Henrique, amanhã e tanto, está sendo integrado na hora do membro da igreja tomar uma decisão. Quanto? O Márcio estava falando para mim uma experiência lá na igreja dele, de uma senhora que teve um AVC, caiu e teve um AVC, e os familiares foram chamados pelos médicos para tomar uma decisão, porque já havia uma morte encefálica. A família veio procurá-lo, mas quantas famílias, confrontadas com o médico, procuram a nós, pastores, ou entendem que nada a ver a vida nossa com a vida eclesiástica? Percebe? Nós precisamos, a palavra-chave hoje é encantamento. Deus nos chamou para encantar o povo com as verdades bíblicas. A partir do momento que eu vou pregar apontando o dedo, com a cara em riste, brigando com o povo, eu estou criando ruídos. Deus, comunicador dos comunicadores. Jesus, comunicador dos comunicadores. Ele encantava as pessoas. Ontem eu falei que nós deveremos deixar legado, e deixar legado não é deixar bens, mas deixar modificações de vidas. Esse é o desafio. Então, quantos membros da tua igreja procuram você para tomar decisões, pedindo orientação? E na pandemia, eu vou passar ao pastor Bruno o link de todo o material que temos trabalhado desde o início da pandemia. Foram cerca de 20 a 25 artigos, palestras, exposições, tá? E a estatística que está lá, embora feita entre novembro, dezembro e janeiro de 2011, ela foi válida, tanto que até a Ultimato utilizou. E a pergunta sempre foi, como será a volta da pandemia? Aí tivemos que voltar para a pandemia, mas os dados são os mesmos. É interessante notar o quanto as pessoas tiveram que se virar sozinhas. Eu já vou falar sobre isso. A fragilidade que a pandemia demonstrou de uma cultura eclesiástica prática que nós fizemos. Então nós temos de entender que o crente foi empoderado. E temos que aproveitar isso. Tá? Então o quanto se torna métrica para validar o que se aceita da Bíblia e da igreja e do trabalho pastoral em si. Nós vamos agora então, com base nisso, vamos ver aqui se hoje funciona, os meninos lá estão ajudando, né? Vamos lá, meninos, me ajudem aí, eles estão se conversando. O mundo então dentro da igreja, ontem nós vimos o mundo fora da igreja, e hoje podemos trabalhar com esse mundo dentro da igreja. E aí eu tenho um que a gente chama de roadmap, né? Um mapa da situação do mundo dentro da igreja. Eu deixei 5 exemplares que a Editora Vida está dando de presente para vocês aí, vai ser sorteado. Aliás, crente não tem sorteio, né? Tem distribuição aleatória de brindes, né? Então, o pastor Bruno depois vai sortear com vocês. Tem um capítulo lá, o capítulo 3, posso mandar para vocês também, em que eu discuto isso em detalhes. Nós, fazendo uma análise, eu descobri pelo menos 6 paradigmas lá, os 6 pilares. Eu vou citar 5 aqui, que fundamentam a nossa cultura prática ministerial, de igreja, de seminários e tudo. Primeiro, eu percebi que o crente, ele centralizou a sua vida religiosa no templo. No templo. A igreja deixou de sermos nós e foi deslocada para um espaço geográfico. Ele vive a religiosidade dele no templo, num domingo. Só que o templo não pôde ser utilizado na pandemia. O domingo, todo dia era dia. E agora, né? E agora, mané? Desculpem os manés aí, né? E agora? Pior. O púlpito, pior. O clero. Eles não tinham um pastor da igreja para cuidar deles, não tinham o púlpito para cuidar deles, não tinha o templo.
e não tinha o domingo. Aquelas igrejas, o que nós notamos, que capacitaram seus membros a entenderem a palavra de Deus, a estudarem a palavra de Deus, tiveram um aporte. O membro da igreja teve que ser o pastor da família, teve que dar o atendimento. E quando vinham as mortes, que você tinha de ter no máximo 10 pessoas, não tinha trabalho de capelania. Então, o membro da igreja hoje, ele foi empoderado, de maneira que ele descobriu que poderia ser pastor da sua família e pastorear aos amigos. E aí então, se nós construímos toda a nossa concepção de igreja em cima de vida cristã, de vida religiosa em cima desses referenciais, eles foram fragilizados. Nesse artigo, eu vou desenvolver dentro das Escrituras a necessidade de cada um deles nós recuperarmos o sentido bíblico. Faço uma discussão sobre o conceito de habitação de sagrado na conversa de Jesus com a mulher samaritana, em que Jesus diz: virá a hora e já chegou, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem, não num espaço, em espírito e em verdade. Necessidade de revisão da liturgia, revisão do conceito de habitação do sagrado. Deus está onde eu estou, no trabalho, no meu carro, na minha casa, tudo é de Deus. Conceito de mordomia não tem só a ver com dinheiro, tem a ver com a presença de Deus, a propriedade que Deus tem com tudo. Ali eu faço então estudo demonstrando a necessidade que temos de recuperar essa informação. Vocês já perceberam que a gente, quando fala de ganhar pessoas, a gente fala referindo-se ao templo? A pessoa não está no templo. Já nós vamos mexer nisso. E nós esquecemos do conceito de reino de Deus. Já vamos mexer nisso. Nossa visão tem que se amplificar a partir do que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós fomos restringindo. E depois tem mais ainda, né? Tem o domingo. Tem até aquele corinho antigo da época do Luiz Vieira: quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Se lembra, na nossa juventude? Então, não foi você que fez, não, que é isso. É que a gente fica tão longe no virtual, quando eu estou presente, fico aproveitando a oportunidade, né, pastor? Então, vejam bem, qual é o conceito de habitação do sagrado, espaço, e vivência do sagrado? Restringimos a um dia da semana. Há um livro escrito por um rabino, eu até cito nesse artigo, que vou mandar para vocês, Shabbat, e Abraham Heschel. Ele não está querendo discutir com ninguém sobre sábado ou segunda, mas ele dá o conceito do que é o Shabbat. O Shabbat. Durante a semana nós cuidamos das coisas, do espaço. E no Shabbat, que para nós é o domingo, nós cuidamos do tempo, do eterno. A invasão do eterno na minha vida. Só que nós demos um jeito no domingo, nós tornamos o domingo tão ativo que era o dia do descanso, se tornou o dia do cansaço. Né? Precisamos recuperar isso, meus irmãos. O membro da igreja precisa descobrir que no Shabat, nosso domingo, é hora de nós nos recolhermos, dialogarmos com Deus, aprendermos com Deus. É mais ou menos como uma viração do dia lá na criação, quando Adão e Eva paravam tudo. Eu falei ontem a experiência de um colega que tinha consciência de culpa porque no descanso dele, no Shabat dele, segunda-feira, ele tinha que corrigir e-mails, aliás, responder e-mails. Cara, para! Eu vou dizer isso para você. Eu disse em 2016, quando estive aqui, e aliás, fiquei num quarto com Falcão Sobrinho, ficamos até 1h, 2 conversando com o pastor Sebastião, que era da Rede da Penha. Tempo gostoso que nós tivemos. E eu dei para vocês contei a minha experiência de um estresse profundo, pós-trauma que eu tive. Eu descobri, o médico me falou, uma médica, que eu tinha hipertenacidade, diferente da hiperatividade, que a hipertenacidade é pior, porque é hiperatividade com excesso de atenção. Eu digo que minha esposa tem um nome escrito no céu, com tinta de ouro,
Agradeço muito a Deus pela vida dela, dos meus filhos. E aí eu tive de ficar parado num sofá 6 semanas, pastor Edgar, 6 semanas. Um estresse profundo. É a chave, gente. Você está bem num dia, no dia seguinte você entra no estresse, síndrome de pânico e tantas outras coisas. Eu contei a experiência aqui. E eu vim falar do Shabat, descanso. Jesus procurou os seus discípulos e chamou-os à parte, diz Marcos. Nós, pastores, precisamos tratar disso aqui e aqui. E eu até aconselho os seminaristas, não morem ao lado do templo. Você tem a vida monitorada. Os membros da sua igreja precisam ser recapacitados. Eu estava no Nordeste dando palestras. O pastor tinha acabado de assumir. O diretor executivo do campo, ele estava lá com o carro ligado, porque dali tínhamos que correr para o aeroporto. E aí eu fui avisado que o pastor tinha assumido há 2 meses. Eu falei, bom, eu vou aproveitar. Eu disse, pastor, o irmão assumiu agora, né? Eu queria dar um recado para a igreja. Quando o irmão sai de férias, quem é o vice-presidente aí? Quando o irmão sai de férias, dá o celular para ele, ensina ele a fazer sepultamento. Ensina ele a cuidar de aniversários. Porque o dia que o irmão sai de férias, o irmão precisa sair de férias. Eu vim embora, não sei o que aconteceu depois. Depois eu encontrei o pastor num evento nosso de convenção. Ele disse, pastor, foi uma bênção aquilo que o irmão disse para mim. Então, nós temos que entender sobre domingo, templo, púlpito e clero, que nós precisamos recuperar o sentido bíblico de tudo isso. Eu não vou investir muito tempo aqui, porque você lendo o capítulo que eu vou mandar ao pastor Bruno, você vai entender mais profundamente. Mas isso tudo foi fragilizado. Quando um membro da igreja está te voltando agora para a sua igreja, ele está voltando empoderado positivamente. Ele sabe acessar a Bíblia, ele procurou outros preletores, outros pregadores. E agora? Então agora você vai ter que estudar, trabalhar, rever o seu projeto de vida, é o que eu falei há pouco, pega aqui tudo que você está aprendendo, estudando, discutindo, rever seu projeto de ministério, rediscutir, para poder você perceber que você, fazendo essa interface, você vai dar o salto. Clero, a autoridade, a nossa pastoral, ela não vem pelo título. Ontem eu estava tomando um lanche aqui no Bob's, e uma pessoa apareceu lá, ele veio nos visitar ontem, ele falou, eu queria mandar as fotos que eu tirei de você, qual é o seu nome? Eu dei meu nome, Lourenço, ele pôs pastor Lourenço. Eu falei, não, peraí, meu nome é Lourenço, não é pastor Lourenço. Não, mas eu falei, irmão, eu tenho um nome. Minha mãe me deu o nome de Lourenço. Mas eu tenho que pôr pastor para lembrar. Coloca aí no sobrenome. Você já percebeu quando a gente forma no seminário, nossa agenda enche da letra P? Pastor José, pastor Antônio, pastor, nós precisamos descobrir, meus irmãos, que nós somos servos. Não estou dizendo que você não deva usar o título, mas nós temos que entender que o nosso título, ele não terá valor se nós não tivermos valor. O povo tem que olhar para mim e ver autoridade e credibilidade na minha vida. Integridade de caráter de vida. Profundidade da palavra. Eu estava no litoral, minhas meninos eram pequenos, hoje estão todos marmanjos, 2 moram nos Estados Unidos, um vai agora viajar para o exterior também. E nós estávamos com as crianças lá, numa cidade de Praiana, em São Paulo, e fui assistir um colega, e ele bateu na igreja. Se ele tivesse aquele aparelho de churrasco que o Nilson ganhou, ele devia estar mostrando aquelas facas para o povo. Aí fomos para a praia, eu disse, você percebeu quantos jovens universitários tem na sua igreja? Você percebeu quanto a sua igreja, ela é uma igreja que tem conhecimento da vida? Tudo que você falou lá foi para mobilizar, motivar, encantar o povo, ou foi para afastar o povo de você? Um dia eu tive de atender uma situação em que depois de mais de 20 anos um pastor numa igreja acabou dividindo aquela igreja, e alguém veio falar comigo e disse, olha,
Conhecia a igreja, conhecia a família, conhecia o pessoal da igreja, só que ao fundar essa igreja, esse pastor esqueceu que aquelas pessoas que eram meros estudantes de medicina, de direito, sei lá, de outras áreas, hoje já são pessoas colocadas na sociedade, não podem ser tratadas como crianças. Você já estudou o perfil da sua igreja? Você é compatível o seu jeito de ser com o perfil da sua igreja? Percebe? Eu não costumo dizer que esse é o público-alvo meu, né? Porque isso alvo é atirar, né? É um público-destino. Qual é o meu público-destino? Então, eu como pastor, preciso entender que eu preciso pastorear. E o pastoreio, o cuidado, o carinho, a atenção, ele vai me trazer autoridade e credibilidade. Para o meu primeiro pastorado, 26 anos de idade, 25, eu trabalhava, pastor Irlande foi o pregador, eu trabalhava ajudando a primeira igreja de São Paulo, erguendo uma igreja no interior. Tivemos lá um problema logo que eu cheguei de um zelador. É aquelas histórias que você assume de igreja e ninguém contou, né? Você vai descobrir a hora que chegou lá. A igreja, o templo, né? Você vê, a gente até fala igreja, templo, né? Era um assoalho, aquele assoalho antigo que tinha um subsolo. E tinha um zelador. E houve um dilema lá na igreja, que falaram mal do zelador e demitiram o zelador. E ele ouvindo lá embaixo tudo, né? Aí ele ficou lá, falou, não vou sair daqui não, vou ficar. E ficou lá embaixo, no subsolo, não saía, morava lá. Aí eu cheguei, pastor, você tem isso aí para resolver. Eu falei, caramba, vocês não me avisaram, 26 anos de idade, no pastorado, 25 anos. Né? E aí um dia um diácono, que eu levei a diácono, italiano, baixinho, furioso, chegou para mim na porta do templo e disse, senhor pastor, esse zelador está aqui ainda, o senhor não tomou nenhuma providência, o senhor tem que tirar ele essa semana daqui, chama a polícia. Aí eu olhei para ele e falei, puxa, isso não me ensinaram no seminário, como atender um diácono bravo, né? Não ensina isso no seminário. Então, aí eu olhei para ele e falei, irmão, me explica, eu preciso da sua ajuda. Ele falou, o que o irmão quer? Como é que eu vou pregar o amor lá para esse povo aqui da cidade, que vai ver esse homem sendo expulso aqui do nosso templo? Ele olhou para mim, virou as costas e foi sentar lá no templo. Então, nós temos que trabalhar com a nossa personalidade. Eu tive de aprender isso na prática, foi difícil ouvir aquele irmão, ter paciência. Isso significa escuta atenta, não escuta ativa. Atenta é o que a pessoa está dizendo, eu quero saber. Depois aqui vai ser uma palavra atenta. Então o clero, sou eu e você, o povo não pode ter essa visão do clero, a visão do servo. É bem diferente. E por fim, nós falamos aqui estruturas funcionais. Significa dizer que nós transformamos o cristianismo em atividade, programa, evento, projetos. E cristianismo é vida, é estilo de vida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ao cada domingo, siga-me. É isso que diz Lucas 9, 23? Talvez o sexto evangelho diz assim. Negue-se a si mesmo. Se você pegar o Novo Testamento, mostra cristianismo e estilo de vida. Eu aprendi quando pequeno, com essa vivência de hipertenacidade, com meu avô missionário, ativo, que veio da Pensilvânia, trabalho. Aí um dia Deus falou, pois é, você trabalha tanto para a obra de Deus, que esqueceu do Deus da obra. Gente, a vivência nossa no Evangelho, ela tem de ser qualificada. Não é porque eu faço, pastor Haroldo falou agora de manhã. Nós somos mobilizados a fazer, mas e o meu ser? E hoje vivemos um mundo descartável, né? Você usa um Uber, joga fora. Você aluga um vídeo, joga fora ali no Netflix, não precisa guardar. E assim por diante. Então nós temos essa cultura. Então nós temos que entender o seguinte, que nós reduzimos o cristianismo a trabalho. Você fala, então não tem que trabalhar? Não, pera. Trabalho é produto de vida, mas vida não é produto de trabalho.
Por que nós temos tanta infantilidade na vida eclesiástica? Porque não houve maturidade espiritual, desenvolvimento espiritual. Eu não sei, nenhum aluno quis aceitar meu desafio até hoje. Eu falo, você quer fazer um TCC? TCC não é tormenta de conclusão de curso, não, embora o seja, trabalho de conclusão de curso. Analise a teologia e a ideologia por trás dos planos de ensino dos cursos de preparação de batismo. Onde está crescimento, maturidade, desenvolvimento de vida. A gente ensina muitas vezes o crente a ser um bom crente, um bom contribuinte, um bom obediente ao seu pastor. Mas precisamos ensinar a viver. Precisamos ensinar a viver. Então nós temos traduzido muitas vezes o cristianismo nisso, em evento, atividade, programas. Vejam, porque nós vivemos um mundo de resultados. Vamos ver lá se aparece isso. Pessoas e resultado. É importante que o culto continue. Ontem eu contei a experiência de trabalho que eu tive que reter por dilemas de relacionamento, de convivência. Então nós temos de entender o seguinte: temos uma cultura eclesiástica e ministerial, uma influência pragmática muito forte, mostrar resultados, estruturas, programas, eventos, mitos e síndromes do ministério. Escrevi um texto, não publiquei ainda, esperei cair mais cabelo, eu ficar um pouquinho mais branco. Mitos e síndrome, anjo da igreja, pastor é o anjo da igreja. Onde está isso na Bíblia? Aí eu, lendo um pouco sociologia do Brasil, Casa Grande e Senzala. O que é esse mito? Se você está comigo, me defende na Assembleia, está na Casa Grande, senão você vai para a Senzala. Não é isso? O mito do escrivão de cartório, fé pública. Eu soube de uma igreja em que o jovem só podia namorar com outra jovem, vice-versa, se tivesse o visto do pastor. Mito do xerife, ou mito do só eu. Me. Só eu, pastor, é que sei fazer as coisas aqui na igreja. Então, quando eu vou trabalhar da influência pragmática, eu fiz um trabalho, que estou trabalhando ainda nisso, de que os nossos precursores, que fizeram um grande trabalho entre nós, vieram mobilizados aqui, nós não soubemos ter condições de avaliar, para dar o salto para cima. Eles vieram com a cultura para poder nos ajudar a dar o impulso. É mais ou menos como o motor de arranque do carro. Precisa. Mas depois que o carro começa a funcionar, o motor de arranque desliga. Não é isso? Então nada contra eles. Mas nós precisamos. A grande quantidade de precursores que vieram para o Brasil, norte-americanos, vieram na década dos primeiros anos do século passado, até lá pelo ano de 1940, 1930. E os traços históricos mostram que eles receberam grande influência da filosofia fabril norte-americana, Henry Ford, Frederick Taylor, de linha de produção, de produtividade em larga escala com menor quantidade de prejuízo e maior qualidade. Será que eu tenho dirigido a minha igreja como uma linha de produção de larga escala? Uma filosofia fabril? É isso que o Evangelho diz no meu trabalho pastoral. No final vou falar para vocês da mão abençoadora de Deus, 5 dedos de Deus por meio de nós cristãos. Então é necessário que eu tenha resultados, mas que eles sejam abençoados e abençoadores. No artigo os irmãos perceberão mais isso. Eu vou passar rapidamente, como sempre, algumas tabelinhas. Eu gosto dessas tabelas comparativas que ajudam, né? 3 paradigmas eclesiásticos. Conceito: eclesia, Novo Testamento, corpo vivo, tradicional, instituição, pós-moderno, mailing list. Mundo, perdido e mundo, mercado. Crescimento, multiplicação, adição, massificação. Conversão, transformação, adesão e satisfação. Satisfação garantida ou? Não, o dinheiro já entrou no caixa de Deus, não vai se devolver, não. Ministros, santos, clero, gurus, gurus, tanto que outro dia um colega famoso no Brasil, cheguei a 70 mil seguidores na internet. São 70 mil discípulos. Discípulos segue, né? Mas segue
mesmo havendo contradição. Quem é seguidor nosso na internet? Quem concorda conosco? Não é interessante concordar comigo, mas com Jesus. Ser discípulo e seguidor é uma grande diferença. Espiritualidade experiencial, sensorial, esotérica. Aliás, eu até digo, né? As pessoas procuram Deus hoje, mas procuram Deus para saber como Ele pode resolver a sua situação. Eu tive que fazer uma análise para um congresso da Vida Nova sobre os movimentos religiosos contemporâneos. Eu não usei um versículo, não usei uma abordagem de sociologia da religião, usei economia. Quando eu peguei algumas categorias da economia, deu para analisar os movimentos modernos religiosos, pseudo-cristãos ou não, usando a economia. Bênção, dádiva, conquista, produto. Sucesso, fidelidade, diplomacia, performance. Celebração, atitude e liturgia, show. É mais ou menos isso. Exatamente. O membro está acostumado a ver shows na internet, então temos que transformar em show. O culto deixou de ser celebração para ser agitação. Não é verdade? Já falei do domingo que se deixou de ser dia do descanso para ser dia do cansaço. E o culto deixou de ser celebração para ser agitação. Queridos, que dor de cabeça essa cultura dá para nós podermos ajudar o povo de Deus a crescer. Mas é bom porque é trabalho. Minha esposa é terapeuta, os primeiros pacientes que ela recebeu, ela disse, nossa, bem, quanta dificuldade, quanta luta que eu tenho de trabalhar. Eu falei, pois é, por isso que você é psicóloga. Não quero estar no seu pé. Não quero estar no seu lugar. É para cuidar desses enguiços mesmo. Eu disse para alguns alunos, há uns anos atrás, eu disse, olha, os problemas que eu tinha no início do meu ministério era mini saia. Sabe, cuidar de mini saia. Quantos centímetros o pastor tinha que ter a saia acima ou não? Né? Problema ligado à decisão do divórcio. Nelson Carneiro, quem se lembra disso? Os mais antigos. Hoje, tantas dificuldades, desafios que você tem no ministério. Cultura de gênero. Para eu dar uma palestra para os pastores de São Paulo, eu tive que citar primeiro, para me proteger, a Constituição brasileira. Senão, eu ia ser o próximo processado. Né? Então, vejam que desafio. Olha mais esse desafio, meus irmãos. Aí, ó. Lógica e racionalidade do mercado como impulsor dominante. Propósito, paradigma de mercado, cumprir tarefas. Paradigma bíblico, pastorear. Ambiente, estruturas eclesiásticas. Rede de relacionamentos. Relacionamentos. Já foi descoberto que a evangelização por relacionamento tem profundos resultados, não só em quantidade, mas principalmente em qualidade. Alvo, crescimento da igreja, edificação da igreja. Você fala, como? Crescimento, edificação. Pega o Novo Testamento, a teologia do Novo Testamento ensina que a palavra crescimento da igreja é uma obra de Deus, edificação da igreja é nosso papel. São coisas diferentes. É que não dá para a gente falar tudo aqui, né? Então agora, tem um livro que a Editora Vida publicou, eu quero ver se conseguimos republicar, de um amigo meu lá da Carolina do Norte, Igreja S.A. Foi um livro escrito e publicado no Brasil que não foi muito aceito. Hoje ele vai ser aceito. Vocês vão ver o porquê. Ele compara, é o Glenn Wagner, igreja, empresa, igreja, comunidade. Empresa, aqui está em linha pontilhada, gente, sabe? Porque o pessoal da área da administração reclama, né? Não, mas tem que ter administração. Então eu pus em linha pontilhada porque vaza um pouquinho para cá. Tem que agradar todo mundo, né? Não tem jeito. Então veja lá, igreja e empresa, programas, pessoas, comunidade. Produtos, propósitos, tarefas, relacionamentos, busca e controle, busca e habilitação. Benefícios, vantagens, bênçãos, dinheiro, ministério, emprego, valorização. Exige direitos e encoraja, produtividade e provisionamento. Enfoca sistemas de organização, enfoca comunidade, regras, regulamentos, relacionamentos. De novo. Eu pastorei uma igreja em que era interino, em que um pseudo-empresário executivo, depois se descobriu, começou a questionar o orçamento da igreja. Aí eu falei para ele o seguinte, tá, tudo bem, você trabalha em que empresa? Tal empresa. Para eu analisar o orçamento dessa empresa, posso analisar com uma visão de um hospital? Claro que não. Mas por quê? Porque hospital, minha empresa é empresa. Eu falei, então, você está analisando aí o orçamento da igreja com a visão da sua empresa e não com o orçamento do que a Bíblia fala ser a natureza da igreja. Mas
a área de salários dá 70%. Eu falei, pois é, a igreja é prestadora de serviços. Presta serviço significa que quem presta serviço é a maior produtividade. Você não pode analisar com base numa empresa industrial. Você tem matéria-prima, insumos, você tem equipe de controle de compras a fazer, estoque, etc. Na igreja você não tem isso. Como é que você vai fazer? Bom, ele não quis discutir comigo. Hoje é o vice-presidente da igreja, eu já tinha deixado a igreja, então, percebe? Isso nós precisamos mostrar ao membro da igreja. Eu escrevi um livreto, não estou fazendo propaganda aqui, né? Saiu pela JUEP, coleção de artigos, A Dinâmica da Igreja Autêntica. Eu pedi para ele ler, nunca leu, quis ficar com a verdade dele. Então, o membro da igreja traz uma visão da vida, do dia a dia, para interpretar a igreja, e nós vamos ter que ter paciência para ajudá-lo. Às vezes conseguimos, às vezes não. É o caso, empresa e igreja. Vamos mais um, tá? Avançar em mais um aqui. Gerência, volta um aí para mim. Vamos lá. Às vezes é isso, viu? Fica uma escuridão que a gente não enxerga nada. Vamos lá, Vitor. Não, seguinte, e mais um. Aí, garotão. Gerência, ministério, discipulado. Aí ele queria fazer controle salarial. Avaliação, eu falei, como é que você avalia um pastor? Como assim? Não avalia. Eu falei, o pastor é chamado às 2 da manhã, porque um casal está se separando. Depois das 4 horas ele sai de lá, recebe um telefonema que o filho de alguém drogado foi preso. Depois de mais 2 horas ele não dormiu, ele vai atender alguém que foi hospitalizado. E ele não pode falar. Ele não pode abrir. Eu atendi tantos minutos, tantos segundos e milésimos de segundos, uma família que estava se separando. O estatuto da igreja diz assim, que o pastor tem que se dedicar em oração. Quantos minutos? Vocês não colocaram no estatuto, gente. Põe, tem que ter uma métrica. Não, mas aí você está exagerando. Então, filosofia fabril, investimento em vidas, competição, compaixão, performance de produtividade, processo de crescimento pessoal, lucro, pessoas, número, estatística, nutrição de vidas, promoção, marketing, vidas como modelo, elas que serão o nosso marketing, demandas, exigências, dedicação, imagem exterior, amizade, convivência, organização, organismo, gerência, ministério, discipulado, cronogramas, deadline, a linha da morte, linhas de comunicação. E aí, o Glenn colocou pastor como gerente, como pastor. Novamente eu pus a linha pontilhada, porque de vez em quando precisamos ir para lá. Pessoas como objetos, né? Pessoas como objetos, pessoas como prioridade. Preocupado com o funcionamento de estruturas e sistemas, busca encorajamento do rebanho. Olha a diferença. Management, gerência, ministério orientado para vidas. Precisa ter management, claro, mas o foco é aqui. Transforma pessoas em objetos, conhece as pessoas e as chama pelo nome. Busca o crescimento da igreja, busca o crescimento das pessoas. Quando eu assumi, gente, hoje eu falei aí para um líder da Ordem dos Pastores Nacional, para o Daniel, falei, Daniel, acho que hoje eu vou ser expulso de lá. Quantas vezes, gente, eu assumi a primeira igreja, 25 anos de idade, tinha 21 membros. Depois de um ano conseguimos chegar a 45, trabalhando com vidas, visitando, e eu morava a 130 quilômetros de lá. E aí eu olhava para aqueles bancos vazios, o pessoal diz, banco vazio é doença. Eu falava, ai meu Deus, como é que eu faço? Aí um pastor mais experiente disse para mim, olha para os bancos cheios porque é vida. Eu estou investindo nessas vidas? Olha, é exatamente isso aqui. Busca o crescimento das pessoas, focaliza pessoas e relacionamentos, guiado por modelos empresariais construídos sobre fundamentos psicológicos e sociológicos. Eu preciso conhecer isso. Recebi um tempo de capacitação nessa área, preciso. E aí eu converto isso para cá, guiar para o modelo bíblico enraizado na identidade de Cristo, Supremo Pastor. Busca autossatisfação, autorreferência. E busca plenitude de vida e absoluta dependência de Deus. Quer dizer, é necessário sim eu aprender gestão. Mas é importante esse foco. Aí, fazendo uma análise, pastor Edgar vai concordar comigo, eu sei, fazendo uma análise de reuniões de juntas, eu fico imaginando, pastor Edgar,
Eu estava falando para o Márcio, não sei se o irmão permitia, mas eu falei, agora já foi, que parte do seu patrimônio ficou retido por conta da Juerp. Não sei quantos anos. Eu fico olhando pastores nas reuniões dos conselhos. Trabalhei na denominação, pelo menos em São Paulo, mais de 40 anos. Quantos pastores têm de tomar decisões difíceis na denominação? Porque o pastor é chamado para misericórdia, para o amor, para o relacionamento, e às vezes tem que demitir, às vezes tem que cortar. E a resposta em geral, né, pastor Edgar, muitas vezes é: vamos orar, meus irmãos, aí vai para mais uma reunião, vamos jejuar, meus irmãos. E aí chega na próxima reunião, déficit está aumentado, prejuízo está feito, patrimônios vendidos. Uma vez escrevi num artigo no Jornal Batista, não sei como o pessoal me aguenta ainda no Jornal Batista, nós batistas somos bons de missões e péssimos de negócio, já perdemos muito patrimônio. Não é? Uma vez eu fiz um levantamento sobre os aprofundamentos de negócio de colégios batistas, de empresas batistas. É muito difícil, muito complicado. Então, nós temos sim que aplicar princípios gerenciais, mas nem todos os pastores poderão estar disponíveis para essas decisões difíceis. Eu fiz uma proposta também em um artigo, mostrei agora para o atual presidente, de que nós precisaríamos ter uma revisão na nossa composição dos nossos conselhos, fazendo um mix entre pastores, líderes daquela área, gestores, juristas, para nós não sobrecarregarmos o pastor com decisões pesadas demais, porque ele não vai conseguir, volta para casa sofrendo. O pastor Edgar pode contar inúmeras experiências que ele teve. Então, pastor, é isso aqui. Mas tem que usar um pouco dali, mas o foco é isso aqui, pastores para hoje, é esse ponto. Agora, o grande dilema é que nós somos muitas vezes levados a uma cultura de prática e nós repetimos. Vou mostrar para vocês a visão de ação ministerial baseada em Efésios 4:12. Está aqui, dinâmica da vida e ministério total. Tá? Vamos lá. O computador briga comigo de vez em quando, ele usa a religião Apple lá, né? Então, né, o Vitor? Vamos lá, Efésios. Deus deu quem? Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Para quê? Aperfeiçoar os santos. A palavra grega para aperfeiçoar era tornar uma coisa naquilo que deve ser. Um barco que eles tinham, batia e furava no rochedo, tinha de ser consertado, porque ele deixava de ser barco. É isso que é aperfeiçoar o santo naquilo que ele deve ser. Um crente que tenha uma vida que encante pessoas, que transmita o agradável perfume de Deus onde ele está. Para quê? Para a obra do ministério. Aqui todos são ministros, todos, os líderes e os santos. Para quê? Para a edificação da igreja. A palavra edificação. Só que hoje nós aprendemos, muitas vezes no seminário, é isso aqui, ó. Prática hoje, Deus deu os santos para quê? Para honrar, obedecer, sustentar e velar. Os apóstolos, profetas, já que eles ganham salário, eles é que vão trabalhar para a igreja crescer. Não é mais ou menos isso? Viram a inversão? A Bíblia, gente, é fantástica. Eu tenho um vício que eu vou confessar para vocês. Esse vício é, cada dia mais, aprender com a Bíblia. Revisar minha vida com a Bíblia. Nós batistas somos viciados em Bíblia. Eu coordeno a comissão de revisão da declaração doutrinária. Aliás, vamos ter uma reunião, já terminamos a primeira versão. Vamos ter uma reunião dia 25 a 28, 27, não, 23 a 25 agora no Rio, presencialmente, para revisarmos a revisão e, novamente, consulta pública. Falei com o pastor Sócrates, a primeira declaração doutrinária no mundo batista, com a participação do público. Vamos publicar. Primeiro artigo, Bíblia, Palavra de Deus. Vocês sentem alguma diferença aqui entre o primeiro modelo e o segundo? Nós aprendemos no seminário muitas vezes esse modelo. O bíblico é esse. Quanto prejuízo temos de saúde, inclusive. Esse é saudável.
Pastores para hoje precisam voltar ontem na palavra de Deus, para esse modelo fundamental que está aqui. Então, nós temos que fazer uma transição do que hoje se chama de mindset, que é o que eu disse para você hoje, que a gente precisa às vezes mudar o vocabulário, né? Transição de mindset é Romanos 12, 2. Mudança de mente. O povo não entende hoje mudança de mente, então vamos falar mindset, a garotada entende. Mudar as variáveis, mudar a maneira de pensar, tá? Então essa transição de mindset é Deus no chão do mundo, precisamos trazer Deus para cá. Ver a vida do ponto de vista de Deus, mas considerar o chão da vida e do mundo para poder aplicar os princípios bíblicos de forma contextual. Celso Mastromauro estava aí, nós fomos pastores ao mesmo tempo em Perdizes, muitos empresários na igreja. De vez em quando, Celso e eu saímos fazer visita, íamos lá no empresário, visitar ele lá onde ele estava, para conversar com ele na linguagem que ele estava, no chão que ele estava, orar com ele, percebe? Então, eu tenho que trazer Deus para o chão, falar nas variáveis, na linguagem, na compreensão que o povo tem. Eu pedi para alguns professores lá da teológica, quando eu estava lá, eu queria fazer logo no início da pandemia, eu queria fazer logo um lecionário, conjunto de 30 meditações. Pedi para alguns professores, me façam meditações curtas para esse povo. Eu tive que refazer muitas, uma linguagem tão cifrada, com vocabulário só vocabulário igrejeiro, que não chegava no chão do membro da igreja. Às vezes eu pego algumas meditações minhas e tenho que reescrever. Bom, isso aqui é bom, uma linguagem celestial. Outra coisa, vida como um todo. Olhar a vida como um todo, fomos treinados em geral para o racional, espiritual, mesmo avaliando a partir do racional. Hoje já se descobriu que se eu não falar para o coração das pessoas, eu não alcanço o cérebro. Vá na Bíblia, você vai ver isso, constantemente Jesus fazia isso. Percebe? Eu vou falar daqui a pouco, eu posso adiantar agora. A homilética que nós aprendemos é modelo Brodos, introdução. Tema. Primeiro item, explicação do tema. Segundo item, preparando para o primeiro ponto, que é o mais fraco, segundo médio, terceiro mais forte. Conclusão, recapitulo e aplico. A cabeça do povo não funciona assim. Aí eu cheguei para um professor da teológica e disse assim, para os professores, disse, nós precisamos mudar o nosso modelo de ensinar homilética. Temos outras estratégias muito grandes, storytelling e tantas outras que Jesus usava. Não dá mais para ensinar essa lógica racional que a visão do povo, a maneira de entender não é essa. Me assustei, porque o professor de homilética pediu demissão em seguida. Aí eu tive que resolver, pelo menos dessa matéria. Eu já experimentei pregar brodos e contar o mesmo sermão contando histórias e lendo versículos bíblicos. Consegui alcançar o coração do povo no segundo modelo. Comecei a descobrir o seguinte, que eu podia descer do púlpito, não é pecado eu descer, viu, da plataforma, pedir um microfone a mais e dar para o público reagir ao meu sermão. Isso é pecado do 5º grau na homilética de Brodos. Sermão dialogado com o público. A gente vem da área acadêmica, a gente aprende isso. Minha última experiência era fazer o sermão invertido, que sala de aula invertida, em que o aluno dá aula. Eu queria fazer o sermão que o público vai fazer o sermão. Ainda não deu tempo de fazer isso. Então é necessário, queridos, nós termos esse processo, tocar o chão, tá? Fazer uma transição nas mensagens do modelo Brodos para um modelo que alcança o coração das pessoas. Aí é diferente. O mundo hoje conversa dessa maneira. Ah, mas é porque eu vou seguir o mundo? Não, mas porque o mundo segue o modelo que nós deveríamos seguir. E aí nós temos então que mostrar a redescoberta do sentido da vida. Quando o membro da igreja, a pessoa que eu evangelizo, percebe que a vida dela é uma vida que pode ter sentido, muda a chave, que eu falei ontem para vocês. É preciso então fazer a transição, fazer a redescoberta do sentido e finalidade da igreja. E aqui eu vou entrar numa área um pouco complicada, mas eu preciso entrar. Estudando missão da igreja. Missão, ela tem 2 significados.
significado comum na área de gestão é finalidade para a qual existe uma coisa. Mas missão também pode significar, vindo do latim missio, enviado. Juntando os dois significa eu sou enviado para cumprir a finalidade para a qual a igreja existe. Quando eu começo a estudar os diversos modelos de missão da igreja, aqui eu preciso que você preste bem atenção em tudo que eu vou falar, para entender o que eu vou falar. Quando eu pego a missão de Deus, deu para a igreja, é tão complexa, é tão ampla, porque o evangelho ele muda a vida de todo mundo, mas não muda só na salvação, muda em tudo. E eu vou entender que a missão que Deus deu para a igreja é muito mais ampla. A partir do momento que eu começo a ler autores, estudar autores, ouvir áreas da denominação, enfatizando a missão da igreja, eu vejo que ela faz uma passagem de bisturi, separando a missão da igreja. É isso, é só isso, só isso. É aquilo, é aquilo. Se eu enfatizar, por exemplo, minha área de origem é a área de educação. Se eu enfatizar muito que a missão da igreja é educar as pessoas, eu vou criar uma igreja muito obesa, mas que não cresce. Se eu conseguir juntar tudo o que eu tenho ouvido na literatura, na experiência de pessoas que trabalham em crescimento, plantação de igrejas, eu vou conseguir chegar a um resultado maior. Então, com base nessa minha explicação, vejam o primeiro desenho que eu mostro para vocês. O pessoal da área de liturgia fala que a missão da igreja é a adoração. Mas aí vem o pessoal da área de servir, fala que o nosso maior chamado é... Opa, me ajuda aí, Vitor. Aqui tem o computador, dá um delayzinho lá. Aqui vai aparecer... Espera aí. Aí, e o próximo? Vitor, dá você o controle. Próximo. Não, você está voltando. Próximo. Não, ele saltou. Mas aí eu ia mostrar aquele desenho azul, que o nosso maior chamado é servir. É o próximo? Aí, esse aí. Nosso próximo. É verdade, desculpa aí. Nosso maior chamado, está escrito ali, é o servir. Né? Está ali. Aqui. Mas eu pergunto, é o servir ou é o viver como resultado do servir? O que eu ouço muito é isso aqui, nossa missão é missões. Aí você fala, cara, você está pisando num território sagrado batista. Não, eu estou trabalhando com vocês para nós ajuntarmos tudo isso. Não estou dizendo que há erro aqui, eu estou dizendo que são partes. Quando eu ajunto as partes desse quebra-cabeça, vocês nem imaginam a beleza que dá. E o meu desafio hoje é denominacional e é pastoral. Olha agora. Vamos lá. Isso aí já passamos. Aqui, Kevin Young, De Young, fala, a missão da igreja é ir ao mundo. Alguém discorda disso? Nem eu. É fazer discípulos. Alguém discorda disso? Nem eu. Proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Joia. No poder do Espírito Santo. Joia. Reunindo esses discípulos em igrejas. Opa. Eu já estou comparando aqui igreja com templo. Como é que é isso? Para que eles adorem ao Senhor Jesus. Tá bom, a adoração está aqui. E obedeçam os seus mandamentos. Excelente. Agora e na eternidade para a glória de Deus. Tá bom. Aí eu fiz uma análise. Ir ao mundo, proclamando, querigma, pregação, soterologia. Fazer discípulos, crescimento, vida, modelo. Reunindo em igrejas, eclesiologia. Será que é isso? Adorem, culto e liturgia. Obedeçam, ética do dever. Aí, a próxima apresentação, Rick Warren. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio fazer 3 coisas. Eu falei, caramba, Rick, só isso aí? Ele veio para que eu seja perdoado, pelo que fiz, receba um propósito para a vida e tenha um lar no céu. Eu falei, eu não acredito que ele disse isso. Bom, vamos analisar. Primeiro, para ser perdoado, soterologia. Receba um propósito, eclesiologia. Tenha um lar no céu, escatologia. Eu falei, falta alguma coisa nessas percepções. Está faltando alguma coisa, não está fechando a conta. Aí eu fui para John Stott. Aí John Stott tem uma frase que eu vou repetir depois. Não devemos perguntar o que há de errado com o mundo, esse diagnóstico já foi dado. Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal e a luz. Eu falei, opa! Tem alguma coisa aqui que está mexendo aqui, ó.
mexendo lá na alma. Se você for tricotomista, corpo, alma e espírito. Tem alguma coisa diferente aqui. Aí eu fui trabalhar um pouquinho mais. A missão da igreja precisa ser considerada por diversos ângulos e nenhum em separado. Se eu considero a missão da igreja num daqueles ângulos, eu vou ter efeitos colaterais. Se eu focalizo adoração, educação, eu vou ter uma igreja obesa, mas que não cresce alcançando o mundo. Se eu focalizo só missões, é uma igreja que cresce em número, mas se torna infante na fé. E se eu discipular? Depende, você vai discipular para trazer gente para o banco da igreja? Tá bom, você vai ter uma igreja de gente que é bem competente espiritualmente, mas só isso. Isso me incomodou. Então, aí vem uma grande pergunta. Eu tenho que olhar cada uma dessas percepções e focos separados, e se eu juntar tudo, o que vai dar? Porque a Bíblia tem tudo isso. Então, aí caminhei um pouquinho mais. Aí vem uma pergunta, né? A igreja é orientada para uma missão, mas o que é isso? De onde vem a natureza, a razão de ser da igreja? Vem de nós? Ou vem da palavra? A igreja deve ser orientada para a pregação, para uma atividade específica ou para Deus? A missão da igreja é da igreja ou de Deus que a igreja há de cumprir? No campo da teologia nós temos uma palavra chamada missio Dei. Missão de Deus para a igreja. Eu aprendi sempre que a igreja, ela existe por si mesma. Aí eu descobri com o tempo que tinha alguma coisa errada. Mais ainda, será que é possível uma igreja focalizada em Deus? Em inglês a gente diz Church God Oriented, orientada por Deus, quer dizer, Deus é que dá as variáveis? Ou eu é que dou as variáveis? Nós capacitamos, treinamos no seminário as pessoas para usarem o seu potencial, a dirigirem a igreja. Esquecemos que ela deve ser orientada por Deus. Mais do que isso, em vez de missão da igreja, seria melhor focalizarmos missão de Deus para a criação. Aí eu volto para a criação. O princípio de Jesus não era assim no princípio. E também o mundo que a igreja cumprirá como instrumento do seu reino. Aí eu tenho que incluir tudo aquilo. Igreja orientada para missão, missões, para ensino, para adoração, para o servir. Percebe? Então aí, a gente está apanhando um pouquinho aqui o equipamento, é preciso recuperar o centro. Eu sempre aprendi que o centro da história humana, por isso eu preciso dizer bem devagarzinho para vocês, é a salvação. O centro da mensagem bíblica é a salvação. Aí eu falei, gente, está faltando alguma coisa aqui para fechar essa conta. Se o centro da mensagem bíblica é salvação, onde fica Deus? E então eu percebi que nós precisamos devolver para Deus o centro de tudo. Eu descobri que a soteriologia acabou se tornando a principal teologia, em vez de ser a própria teologia, a teologia de Deus. E quem tem descoberto isso são diversos líderes, tem recuperado a doutrina da Trindade, a ação conjunta de Deus, quando Ele cria o mundo e o mundo se rebela contra Ele, e Ele manda o seu Filho para recuperar o mundo, para quê? Para voltar para Ele na criação. E aí eu fiz um desenhinho, um dia eu estava parando, eu gosto muito de fazer ilustrações, eu fiz um desenhinho para tentar resumir isso, tá? Vamos lá? Plano de Deus para toda a vida. Nós vamos começar, vamos ver se dá certo, né? Vamos lá, me ajuda aí. Essa é uma das mais importantes. Aí, Deus Trindade, nada a ver com maçonaria, tá bem? Triângulo, viu? Deus Trindade, tá? Plano da criação. Jesus disse, ide lá no começo, né? Não era assim. Então, plano da criação. Queda. Plano da redenção. Não para o futuro, mas voltar para Deus não tem atalho. Deus não tem atalho. Trazer-nos de volta para Deus, de onde deixamos, para prosseguirmos, para então nós vivermos a vida, viver para a glória de Deus, vivemos em comunidade da fé, vivemos a vida no mundo e o plano futuro, quando Jesus voltará. O ponto é essa volta.
Nós projetamos para lá, esquecemos de voltar para o plano da criação. E aí enfatizamos exatamente isso. Vamos ver se o aparelho lá vai funcionar. Eu vou projetar igualzinho esse desenho, vai haver a mudança aqui, vida no mundo, na sociedade em busca de sustento, e vai mudar esse gráfico aqui. Vamos lá, vê, hein, o Vitor, se muda. Ó, deu para perceber? Volto aqui. Opa, agora vai voltar tudo. Vamos lá. Reconstrói. Tá? Eu quero que vocês destaquem isso aqui, ó. Aqui tem um círculo, que é a nossa visão soteriocêntrica. Esse círculo daqui, ele vai voltar para cá. Deus é o centro de tudo. Tá? Vamos ver se vai agora. Aí, ó, círculo, olha agora. Vem para cá. Precisamos devolver Deus o centro da história. Ele é que dá a significação da vida. Você fala, então a salvação não é importante? Meu caro, sem passar por essa porta, nada resolvido na minha vida. É um meio, não é um fim. Ele é um meio para me trazer de volta para Deus, para reconstruir a minha própria vida. Eu vou ver se o equipamento me ajudar. Eu fiz um desenho para mostrar o nosso papel como pastores, como crentes, como igreja no plano global de Deus. Não é nenhuma carta escatológica não, mas vamos ver lá se funciona. Vamos lá? Amoremos. Aí, primeiro Adão e Eva. Deus cria o mundo. Aí vem Nimrod, Babel, Noé. Vem aqui um jovenzinho chamado Abraão. Deus chama Abraão, Gênesis 2:1, para representar e trazer esse mundo de volta para Deus. Os hebreus, vem Israel. Israel rejeita, Deus fala, tá bom, você rejeitou, vem Judá, vai como escravo, vai Judá. Aí Judá rejeita, Efésios 2, Romanos 9, 10 e 11, Deus fala, então agora os gentios entram no pedaço, um pouco de judeus também. Para quê? Para que nós venhamos a ter uma ação transformadora do Evangelho, com mais novos discípulos, e volta ao plano da criação com as nações. Com as nações. Em outras palavras, olha a expansão. Alcançar esses povos com vida, não só com mensagem, com exemplo de vida. Isso nós estamos chamando de uma visão missional. Você fala, mas e a visão missionária? É uma parte do processo. Quando eu falo em visão missional, eu estou falando em tudo isso. Em todo esse processo inclui missões, discipulado, adoração. Percebe? Então nós vamos além, aprofundamos mais a visão missionária para essa visão missional que mostra a igreja como meio e não fim em si mesmo. Pastor, para hoje, há de considerar a igreja um meio, uma ferramenta de Deus para a transformação, vitalização desse mundo. A palavra de John Stott, e o sal, e a luz. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais. No meu livro que saiu pela Juerp, ele vem esse desenho que vai aparecer aí. Novamente, Deus, Trindade. Missão principal da igreja é viver para a glória de Deus. Vamos ao mundo, viver ao mundo. Levamos pessoas a viver e aprender a viver o Evangelho. Trazemos para a igreja para devolver essas pessoas para o mundo. E aqui essa seta é aqui dentro. Ensino, comunhão, demonstração. A isso chamamos de visão holística ou ampla da igreja. Não dá mais para usar a palavra integral, porque contaminaram aqui no conceito, né, de teologia de missão integral. Então, missão holística, visão tridimensional, missio Dei. Quando eu digo que a missão da igreja é adorar, eu esqueço aquilo. Quando eu digo a missão da igreja é cuidar de si mesma, eu esqueço o restante. Quando eu digo a missão da igreja é evangelização e missões, eu esqueço o restante. Meu convite para vocês é olharem o todo. Não apenas o bisturi de um aspecto. Quando disserem para você, a nossa missão é missões, amém. Mas a nossa missão também é crescimento, é adoração. Nossa missão já vem algo mais pesado ainda, que é levar a igreja a ir para a cidade, para trazer a cidade para dentro dela e devolver a cidade para a cidade. É isso que está faltando. Percebem? E tem algumas frases aqui, que eu vou entrar nos 3 movimentos da igreja de Goren. Há um livro, no final o Vitor vai me ajudar a projetar, da editora Vida Nova,
de missão, a visão missional da igreja, em que tem esse desenho bem simplesinho. Aí eu ampliei. Olha, na hora de montar esse desenho, é que o nosso computador lá está me dando o baile. Na hora de montar, seria só essa seta. Eu prego o evangelho para as pessoas que vêm para Jesus e plano futuro. Tenha paciência, Jesus um dia vai voltar. E esses 3 movimentos ampliam a minha concepção. Porque vão levar as pessoas a aceitarem Jesus para voltar para trás, assumir a nossa origem, resistir, reconstruir a vida a partir do plano da criação. Em inglês chamamos de backward, rebobinar a fita. Os mais jovens talvez tenham dificuldade com essa expressão, né? Mas eu vejo que todos sabem o que é rebobinar uma vida de VHS. Lá na frente, assumindo os planos da criação, esperançando, avançando o nosso destino, forward. Mas está faltando para nós muitas vezes o terceiro movimento, que é essa visão missional. Vivendo os valores do plano da criação, engajando em direção ao mundo, que é o outward, é o mundo sem Cristo contra a cultura cristã. O que nós temos feito é trazido a cidade para a igreja, discipulando essa cidade, excelente, para que vivam como crentes muito bons dentro da vida da igreja, mas que não devolvemos esses crentes no mundo, para viver o evangelho no mundo. E aqui eu fui desafiado a encontrar uma ilustração didática para explicar isso, e eu pensei numa mão abençoadora de Deus no mundo. Querigma, pregação, continua. Quando eu devolvo o crente para o mundo, ele precisa ir para uma mensagem para apresentar esse mundo. Segundo, envolver-se onde ele está envolvido, no trabalho, na escola, onde ele estiver, vivendo os ideais do evangelho, os valores do evangelho. Terceiro, onde ele participa, levando esses valores a serem concretizados, numa sociedade de bairros, numa associação que ele pertence, na escola onde ele vive, no condomínio dele. Olha o que falta muitas vezes: relacionamento, convivência com as pessoas, sem se preocupar com o evangelho, mostrando o evangelho vivo na vida. Quinto dedo, da solidariedade, da generosidade, a mão abençoadora de Deus. Nós estamos levando para esse mundo apenas um dedo, que é do querigma, e aí nós mandamos um missionário lá. E se nós não temos o dom do missionário, a gente incentiva a igreja a pagar a conta, oferta missionária, aí o crente fica sossegado. Gente, a missão de Deus nos dada é a missão de irmos resgatar o mundo inteiro com esses 5 dedos. O missionário deve, sem dúvida nenhuma, receber nosso investimento, mas o membro da igreja, ele precisa ser deslocado para viver o evangelho, não só apresentar o evangelho. Atos 17:11, que eu citei ontem: aqueles que se transtornaram o mundo chegaram até nós. Os membros da minha igreja, da sua, estão transtornando o ambiente positivamente. O verbo transtornar é virar de perna para o ar, revolucionar o ambiente de maneira positiva e saudável. Nós criamos crentes muito bonzinhos para viver dentro da igreja, trabalharem, terem os seus dons, encherem os bancos, e precisa disso para eles serem fortalecidos. Domingo cada um se vira. Como é que é o cumprimento no fim do culto domingo? Olá, como vai? Tudo bem? Bom fim de semana. Olá, boa semana. No fundo dizemos o seguinte: olá, como você vai? Boa semana, que se vire, e você cuide da tua vida, porque eu vou cuidar da minha. Né? Bom, vamos encerrando. Os 3 grandes movimentos, tem algumas frases aí, que depois vocês poderão ver no material. O papel essencial da igreja não é agregar mais gente para o trabalho interno, mas formar discípulos para atuarem no mundo. Muitas vezes o processo discipular nosso é para trazer a pessoa para dentro dos bancos, e o processo discipular é para devolver as pessoas para o mundo. Formar crentes não apenas para trabalhar e viver a dinâmica interna, mas formar discípulos de Jesus. Me pergunto assim: devemos ter políticos falando no púlpito? Eu falei, a questão é outra. Você está formando políticos? Está formando governantes na sua igreja, discipulando juízes e empresários? Fomos chamados para isso. A pergunta é outra. Percebe?
A vida dos crentes assumindo valores do Evangelho para integrar a fé em seu estilo de vida e trabalho. Mas, discipulado na visão missional requer que discutamos os dilemas do mundo, que saibamos quais são os dilemas do mundo, quais são as respostas do plano de Deus para os dilemas do mundo. Quantas discussões de ética e bioética eu tenho na minha igreja? Que sejamos mediadores de Deus, e também questões políticas, por que não? Que sejamos mediadores de Deus nesse mundo, a encarnação de Deus no mundo. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. A nossa vida como crentes tem que ser semelhante. Ele disse: eu deixei exemplo para que vocês sigam a pisada. Quem me vê no meu trabalho deve ver Deus. Esse é o ponto. Quem vê, membro da sua igreja, tesoureiro, líderes, está vendo Deus lá no trabalho? Percebem? Essa é a visão missional. Daí o discipulado nos tornarmos como Jesus. Em vez de discipulado ter como objetivo apenas acrescentar mais gente na igreja, será mobilizar pessoas salvas para transformar sua vida e a do mundo. Tá? Vamos caminhando para o fim. A forma como entendemos a vida humana depende de qual concepção temos da história da humanidade. Qual é a história real da qual a minha história faz parte? A minha história faz parte da história de Abraão, Isaac e Jacó? Ou ela faz parte da minha competência profissional? Eu tenho biografia, minha biografia é conectada nas razões de Deus para a minha vida? Sou empresário, sou executivo, sou político, sou governante, eu sou engenheiro, sou dona de casa. Qual é a história da minha vida? O mundo quer ver isso. Mas, em que história eu faço parte? Só consigo responder a pergunta o que é para eu fazer, se eu conseguir responder uma pergunta que vem antes. Eu faço parte? O membro da minha igreja, da sua, faz parte de qual história? Da sua igreja só? Ou do reino de Deus? O declínio do cristianismo, como praticado no Ocidente, é fácil de explicar. As igrejas cristãs têm falhado totalmente em sua tarefa principal, recontar a história de sua fundação de uma maneira que seja relevante a estes tempos. Esse é o grande desafio que nós temos. John Stott: não devemos perguntar quais são os problemas do mundo, o diagnóstico está feito. Devemos perguntar o que aconteceu com o sal e a luz. Se nós, como brasileiros, nossas igrejas, batistas no nosso caso, tivessem agido como sal e luz em nossa história, além de ter levado pessoas a aceitarem o Evangelho, teríamos um país como nós temos? Pergunta pesada essa do John Stott. E aí é baseado, inclusive, isso no texto que está aí, que eu citei há pouco, que é o texto de Atos. Concluindo, é seguir a maioria, é desperdiçar a própria vida. Por isso que a Bíblia nos dá o caminho. Eu aponto aí alguns itens, desafios ministeriais dentro da igreja para hoje. Democracia digital chegou. Enquanto eu prego, o pastor Henrique já falou, os membros da igreja estão consultando. Autoridade e credibilidade pastoral é conquistada pelo meu modo de ser como servo, como líder, com profundidade na palavra. Eu lutei muito desde a década de 70 com líderes denominacionais que faziam o seguinte questionamento: precisamos formar pastores e não teólogos. E a minha pergunta é uma só, eu ligo um botãozinho aqui, minha esposa já fica dando risada. Podemos formar médicos sem medicina? Podemos formar advogados sem hermenêutica? Podemos formar engenheiros sem álgebra? Como formar pastores sem teologia, sem conhecimento? Só com a prática? Caímos de novo num dos pilares que eu citei, pragmatismo. Fragilidade pastoral, fragilidade ministerial. Percebe? Então, autoridade e credibilidade vem também de mensagens calientes, como diz, de vida e de conteúdo. Comunicação, contextualização atraente. Novas gerações. Não vou falar muito, que o pastor Henrique já falou de manhã. Falou de uma geração. Eu estou preocupado, estou escrevendo um artigo no Jornal Batista, saiu 15 dias, vai sair domingo um outro, de alcançando as novas gerações. Vocês já perceberam? É interessante quando você vê reunião de pastores, uma boa parte tem a testa grande e outra parte cabelo branco. Onde estão os jovens? Eu vejo aqui jovens, estou feliz da vida, viu?
Bruno, estou feliz, muitos jovens. Onde estão os jovens da igreja? Muitos estão indo para a faculdade, geração alfa, geração Z, confrontados com ateísmo, com tantas outras ideologias, imoralidade. Temos trabalhado com esses jovens, não ensinado o temor de Deus, mas ensinado o temor, não o temor a Deus, mas o temor, a reverência a Deus, o amor a Deus. Estava na teológica, quando estava saindo, desenvolvendo um projeto chamado Timóteo, para alcançar jovens da geração Z, para que esses jovens possam ir para a faculdade como embaixadores de Cristo. Vamos ver se a gente consegue trazer isso de novo. Existe algo além da igreja para o pastor de hoje? Existe algo além da igreja? Eu mostrei para vocês hoje a igreja inserida no reino de Deus como um todo. É a visão missional, que ela inclui a visão missionária, discipular, a adoração, ensino, o servir. Eu quero conclamar os batistas, líderes, que nós venhamos a nos aprofundar nisso, na visão missional, porque vamos incluir tudo, e nós batistas temos uma percepção de visão missionária muito grande, muito profunda, das denominações do Brasil. Nós é que estamos mais preparados, inclusive na área de adoração. Se nós conseguirmos aprofundar na visão missional, meus irmãos, eu até acredito que Deus está nos dando essa missão, de mudar a visão brasileira. É um conjunto de frases, em seguida, que eu vou saltar, apenas diz que eu tenho que olhar o meu próximo como eu e tu, e não como eu e isto. Agora já estou encerrando, né? E aí tem uma série de frases, podemos pular, tá? E fala de mudar, etc. E eu vou dizer o seguinte, que nem falamos muito de pandemia, nem deu tempo, para mostrar que o pastor de hoje é importante e necessário para isso. A palavra há de ser atualizada, com certeza, né? E eu coloco palavra aqui com P minúsculo, a nossa palavra, a nossa comunicação, mas a palavra de Deus, que é a fonte da nossa comunicação. Por isso somos sim necessários nesse mundo. Frases para encerrar agora de verdade, tá? Agora para encerrar, não é que o pessoal fica mostrando para mim, já acabou então. Grande desafio. Gente, o meu desafio de você, a visão missional me ajuda muito nisso. Inclui tudo, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Temos biografia. Olha o mundo que a gente vive, insalubre, geração pervertida e corrompida. Qual é o papel? Resplandecer como luz desse mundo, preservando a palavra da vida. Se eu e você, como pastores, tivermos esse desafio, somos sim, para hoje, somos sim. Tá? Frase de Philip Brooks: não devemos esperar por tempos fáceis, mas líderes fortes de caráter. Não devemos esperar por tarefas iguais ao nosso poder, mas por poder igual às nossas tarefas. Albert Einstein dizia: Deus não escolhe capacitados, capacita os escolhidos. Deus te escolheu, está te dando oportunidade de ser capacitado. Não podemos ser apóstolos, nem todos temos esse dom, mas podemos ser cartas vivas, tá? Ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. Um pouco se transforma em muito quando é devidamente colocado nas mãos de Deus, tá? E vamos lá. O presente que eu consegui na Editora Vida para você, que você usando, entrando nesse link, tá? Usando esse código até dia 31, Pastor 30, você alcança desconto de 35%, não está marcado o desconto aí, e compras maiores de R$100 para cima, você tem o frete grátis, tá? É uma tentativa de ajudá-lo. Aí estão os meus dados pessoais, se quiserem entrar em contato comigo. Eu espero que Deus possa nos abençoar com todos esses desafios que vocês estão tendo aqui. Obrigado.